Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das áreas mais fascinantes e, vamos combinar, um pouco intimidadoras do próprio humano: o pescoço. Um pouco. Bastante, eu diria. É, bastante. A gente tende a pensar nele só como, sei lá, um pilar que segura a cabeça, né? Mas por dentro é uma metrópole super movimentada. Exato. E o material que a gente analisou mostra que essa metrópole não é nada caótica. Na verdade, ela tem uma organização, assim, muito precisa, quase como um mapa mesmo, com bairros e fronteiras. Aham. E a nossa missão hoje é exatamente essa: ser os cartógrafos dessa região. A gente vai usar um músculo gigante como nosso ponto de partida para dividir o pescoço em duas grandes zonas. Certo. E a partir daí, vamos explorar os bairros menores que existem dentro de cada uma, sabe? Vendo como outros músculos, ossos, servem de ruas e avenidas. A ideia é pegar essa complexidade toda e transformar em algo que a gente consiga visualizar, um mapa mental mesmo. E essa ideia de criar um mapa mental é o segredo de tudo, né? Ninguém aprende anatomia de verdade só decorando uma lista de nomes. Não mesmo. O conhecimento se torna útil quando você consegue fechar os olhos e, ver a geografia da região. Para um cirurgião, fisioterapeuta, qualquer profissional da saúde, essa visualização não é um luxo, é a ferramenta de trabalho principal. É a base de tudo. Navegar pelo pescoço sem esse mapa seria como dirigir numa cidade estranha à noite sem GPS. É perigoso e totalmente ineficiente. Perfeito. Então vamos começar a traçar esse mapa. A primeira grande linha que divide o nosso território, a grande cordilheira que separa tudo, é um único músculo. E que músculo, hein? Ah, esse é famoso. O nome já é uma aventura. O esternocleidomastoideu. É um trava-línguas, eu sei, mas o nome dele é, na verdade, o seu próprio endereço, sabe? Como assim? Pensa assim, externo porque uma parte dele se prende no osso externo, aqui no peito. Cleido, de clavícula, onde outra parte se ancora. E mastoideu, porque ele sobe até se prender no processo mastoide, aquele ossinho que a gente sente bem atrás da orelha. Ah, É aquele músculo potente que salta quando a gente vira a cabeça com força pro lado, sabe? sei. Nossa, isso já ajuda a visualizar muito melhor. Então, essa cordilheira muscular, o esternocleidomastoideu, desce em diagonal pelo pescoço. Como é que ele divide o mapa? Então ele cria duas grandes regiões triangulares. Imagina esse músculo como uma fronteira mesmo. Tudo que está na frente dele, em direção ao queixo, forma o que a gente chama de triângulo cervical anterior. A parte da frente. Isso, a fachada. E tudo que está atrás dele, indo em direção às costas, forma o triângulo posterior. E a fronteira de trás desse triângulo posterior é outro músculo bem famoso, o trapézio. Aquele que fica todo tenso quando a gente está estressado. Esse mesmo. Entendi. Então temos essa divisão fundamental, uma região anterior, mais para frente, e uma posterior, mais para trás, com o esternocleidomastoide servindo de marco divisor. E, pelo que eu entendi do nosso material, a região da frente é bem mais povoada, digamos assim. Exato. Se o pescoço fosse um continente, o triângulo anterior seria a Europa, sabe? Cheia de países pequenos, fronteiras complexas. Boa analogia. Já o triângulo posterior seria mais como a Austrália, com divisões maiores, menos complicadas. O triângulo anterior é subdividido em 4 triângulos menores, o posterior só em 2. Por isso que ele exige um pouco mais de atenção. Ok. Então vamos explorar essa Europa do pescoço. Qual é o primeiro país que a gente encontra nessa região anterior? O primeiro, bem no topo, logo abaixo da mandíbula, é o triângulo submandibular. O nome já entrega, né? Sub, abaixo, mandibular, da mandíbula. Certo. É uma área super importante onde fica, por exemplo, a glândula salivar submandibular. E quais são as fronteiras desse triângulo? O que separa ele dos vizinhos? As fronteiras são musculares. Ele é delimitado por 2 ventres de um músculo em formato de V, chamado digástrico. Digástrico, ou seja, 2 ventres. Entendi. O ventre anterior e o posterior desse músculo formam 2 lados do triângulo e a própria mandíbula forma a base lá em cima. Certo. Um triângulo logo abaixo do queixo.
E qual seria o próximo? Bem no centro, logo abaixo da ponta do queixo mesmo, a gente tem um triângulo pequeno e único, porque ele não tem par do outro lado, é o triângulo submentoniano. Mento de queixo? Exato. Ele fica encaixado entre os ventres anteriores dos músculos digástricos dos dois lados do pescoço, com o osso hioide, que é um osso em formato de ferradura na base da língua, formando seu limite inferior. 2 já foram, faltam 2 na região anterior. O terceiro parece ser um dos protagonistas, pelo menos pelo nome, o triângulo carotídeo. Esse nome impõe respeito. Por quê? E com toda a razão. É um nome que faz qualquer estudante de medicina sentar direito na cadeira. Imagina. Esse triângulo é como se fosse o centro financeiro da cidade. É por ali que passa o pacote neurovascular mais importante do pescoço. A artéria carótida, comum, que se divide ali, a veia jugular interna e o nervo vago. Uau! Qualquer procedimento nessa área, qualquer lesão, exige um conhecimento milimétrico desses limites para evitar uma catástrofe. É uma área de altíssimo risco e importância. Ok. E onde fica exatamente essa área tão crítica? Quais são os limites dela? Ela fica um pouco mais abaixo e atrás do submandibular. Seus limites são formados pelo nosso grande divisor, o esternocleidomastóideo, por trás, Certo. o músculo chamado omoióideo, por baixo, e o ventre posterior do digástrico, por cima. É um espaço minúsculo com consequências enormes. E o quarto e último bairro da região anterior? É o triângulo muscular. Como o nome já sugere, é uma área que contém vários músculos que se prendem no osso hioide, na laringe, e que são importantes para a deglutição, para a fala. Entendi. Ele fica na parte mais baixa e central do pescoço, delimitado pela linha média, pelo esternocleidomastóideo e pelo mesmo músculo omoióide que a gente acabou de mencionar. Omoioide. Esse músculo parece ser um marco importante, né? Ele aparece como fronteira em mais de um lugar. Sem dúvida. O omoióide é um músculo curioso. Ele é longo, fino, tem 2 ventres e ele vai do osso do ombro, a escápula, ou omo em grego, até o osso hioide. Nossa, que trajeto. Pensa nele como uma fita, uma corda, que cruza a região toda, ajudando a estabilizar as estruturas. E por fazer essa travessia, ele acaba servindo de fronteira para múltiplos triângulos, tanto no anterior quanto no posterior, como a gente vai ver já já. Que incrível. Então são 4 subdivisões só na parte da frente. Submandibular, submentoniano, o importantíssimo carotídeo e o muscular. A quantidade de músculos servindo de fronteira é impressionante. É sim, Eu lembro da época de estudante o pânico que era tentar visualizar tudo isso em 3D. Manter esse mapa mental claro na cabeça deve ser um dos maiores desafios. com certeza. E não tem atalho, sabe? A precisão é tudo. Não dá para ter uma ideia mais ou menos de onde as coisas ficam. Nem um pouco. Lembro de noites em claro no laboratório de anatomia, tentando diferenciar um músculo do outro, entendendo qual estrutura passava por cima, qual por baixo. É um conhecimento que exige muita repetição, muita prática e, claro, acesso a materiais de estudo de altíssima qualidade para conseguir fixar de verdade. E falando em materiais de qualidade, essa é uma dificuldade real para muitos estudantes, né? Encontrar um jeito de organizar e, principalmente, de testar todo esse conhecimento é um desafio à parte. E é exatamente aí que uma ferramenta pode fazer toda a diferença. Exatamente. Ter uma plataforma que consolide esse conteúdo de forma inteligente é um divisor de águas. E para quem é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma ferramenta fantástica para transformar essa complexidade em conhecimento sólido. Bom, depois de mapear a movimentada e complexa Europa do pescoço, vamos cruzar a cordilheira do esternocleidomastóideo e explorar a região posterior, que você disse que era mais espaçada. Isso mesmo. O triângulo posterior é mais simples, com só 2 subdivisões. A maior parte dele é ocupada pelo triângulo occipital. Ok. Ele fica logo atrás do esternocleidomastóideo e na frente do músculo trapézio.
O limite inferior dele é justamente o ventre posterior daquele nosso músculo fita, o omoióide. Olha ele aí de novo. Então, o omoióide serve de fronteira no triângulo anterior e também divide o triângulo posterior em dois. E qual é a segunda e última subdivisão? É um triângulo menorzinho, lá embaixo, chamado triângulo homoclavicular. E aqui a anatomia nos dá um presente, porque o nome dele é literalmente o seu próprio mapa. Adoro quando isso acontece. Como assim? Vamos decifrar o nome. Homo vem do músculo omoióide, cujo ventre forma o limite superior desse triângulo. Certo. Clavicular vem, obviamente, da clavícula, que forma a base, o limite inferior. Faz sentido. E o terceiro lado do triângulo é o nosso velho conhecido, o esternocleidomastoide, que o fecha pela frente. Então, omoióide, clavícula e esternocleidomastoide. O nome diz exatamente quais são as fronteiras. Fantástico. É como se o nome fosse um mini manual de instruções. Então vamos recapitular o mapa completo. A gente tem o pescoço dividido em dois grandes continentes pelo músculo esternocleidomastoide. Exato. O continente anterior, mais complexo, com 4 países: submandibular, submentoniano, carotídeo e muscular. E o continente posterior, mais simples, com 2 territórios: o grande occipital e o pequeno, mais autoexplicativo, homoclavicular. É exatamente essa a beleza do sistema. Ele pega uma região tridimensional que parece um emaranhado de fios, músculos e vasos e organiza num mapa bidimensional, lógico e previsível. É uma organização genial. Para um profissional, isso é tudo. Saber que, ao acessar o triângulo carotídeo, eu vou encontrar um conjunto específico de estruturas numa relação espacial previsível. É o que guia o procedimento e garante a segurança. Não é só decorar, é entender a arquitetura do corpo. Então, no fim das contas, essa abordagem geométrica não é só uma convenção acadêmica. É uma ferramenta prática, vital. Precisamente. É a gramática da anatomia. Você aprende as regras para depois poder ler o corpo humano de forma fluente e segura. Perfeito. E isso nos leva a uma última provocação. A gente passou nosso tempo hoje mapeando os terrenos e as fronteiras do pescoço. Descrevemos os continentes, os países. A pergunta que fica e que é o próximo passo lógico nessa exploração é: o que tem dentro de cada um desses territórios? Quais são os rios, que são as artérias e veias, as redes elétricas, que são os nervos, e as cidades, os gânglios e glândulas, que povoam cada um desses triângulos? Certo. Porque entender o conteúdo de cada região é o que realmente dá vida a esse mapa que a gente traçou